Olha, no programa de hoje nós estamos recebendo o Eider Mendes, que é supervisor de disseminação de informações no IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui no estado do Piauí. Esse cargo, inclusive, é interessante, que é disseminação de informações, ou seja, ele é responsável pela divulgação dos dados que são informados. Você que é brasileiro, sabe que nós tivemos um apagão de dados, né? A gente tinha um censo para acontecer, cujo resultado deveria ter sido divulgado em 2020, por uma série de fatores que o nosso país vivia. Esse censo não aconteceu e depois de muito empenho pelo IBGE, por outros institutos, por outras frentes, a gente realizou o censo cumprindo todas as etapas e começou a ser divulgado agora em 2023, já nesse segundo semestre, os dados do censo de 2023 relativo a 2022. Esses detalhes quem vai nos dar é o Eider. O fato é que lugares que tinham menos gente passaram a ter mais gente, ou lugares que tinham expectativa de nós termos mais pessoas, o censo revela que teve menos pessoas e tem muitos nuances, né? Tem muitos detalhes das informações que foram divulgadas e o nosso objetivo aqui é revelar aquilo que não estava previsto, né? Com um especialista, o que o censo revela que é absolutamente novo para a gente. Não estou falando só de quantidades, mas o que o censo revela em relação aos dados que foram pesquisados e em que página nós estamos quando se trata de dados tão importantes e tão relevantes e que norteiam tantas decisões no Brasil, como são os dados do censo do IBGE. Eider, eu queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, discutir um assunto tão importante e que eu vejo, Eider, que nos últimos tempos, eu não sei se por conta da tecnologia, por conta da gente estar fazendo um letramento sobre tome decisões baseadas em dados, senão você é uma pessoa só com opinião, seja a sua estratégia, da sua empresa, da sua vida, do seu negócio, da sua existência, você é parte de um dado, né? Então se coloque dentro desse dado, perceba, entenda esse dado e que o IBGE, eu acho que ele ganhou uma importância gigante no Brasil, tanto que houve uma frente importante quando a gente tinha aquele apagão ali de dados e que o Brasil inteiro se levantou e passou a defender e vocês lá, heróis, conseguiram realizar. Então, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Maia, por mais um convite. É importante realmente a gente trazer essas informações do IBGE, do censo 2022, porque na realidade o censo era para ter sido feito em 2020, né? Com a pandemia, tivemos que realmente adiar, ninguém podia colocar nossos técnicos e a própria população com a saúde em jogo, né? Sim. Então, em 2021, nós tivemos um problema já, a questão de recursos orçamentários para fazer o censo. Para 2022, o STF, inclusive, ordenou ao governo federal que realmente alocasse recursos no orçamento para a realização. Infelizmente, conseguimos terminar agora em 2023 esse censo, né? Inclusive com várias alocações de recursos extra, inclusive, para dar conta até o final desse trabalho. Quando a gente fala do Piauí, o que foi mais revelador na sua posição? Quais são os dados mais importantes, os dados mais reveladores e mais surpreendentes? Maia, com relação aos dados que até agora o IBGE revelou, com relação ao censo, nós só divulgamos praticamente população e domicílios, tá? Na verdade, o IBGE vai fazer um cronograma para divulgar várias informações. Por exemplo, informações por sexo, por faixa etária, grupo etário, por exemplo. Agora, no dia 27, o IBGE vai fazer um grande lançamento de dados sobre a população quilombola, tá? No dia 27 agora de julho, em grande cerimônia a nível nacional, e nós vamos revelar pela primeira vez como vive a população quilombola. É a primeira vez que eles são representados no censo. Com certeza, é um marco da pesquisa no Brasil. O que mais vocês vão trazer? Escolaridade? A gente vai trazer mesmo escolaridade. Aquilo que não é novidade, a gente queria isso, a gente vai saber atualizar. O que vem por aí. A gente vai atualizar da questão da educação, saúde, deficiência, por exemplo, pessoas com deficiência, questão das pessoas com autismo. Pela primeira vez também elas estão sendo recenseadas. A gente vai ter um primeiro retrato dessa população, mercado de trabalho, analfabetismo, por exemplo, são várias informações. O IBGE vai fazer um cronograma ainda para esses dados. E no dia 2 agora de agosto, a gente vai fazer também um grande lançamento que é sobre a população indígena no Brasil. Esses dados, gente, eles revelam como o mundo está vendo pessoas ou situações ou circunstâncias que eram totalmente invisibilizados, não era? Sim, antes? Com certeza. A questão do autismo, por exemplo, é invisibilizado. A questão dos quilombolas, também invisibilizado.
né? A gente vai trazer à luz pela primeira vez a situação dessa população, desse nicho da população em nosso país. Agora, nesse resultado da pesquisa, nós trouxemos basicamente resultados de população e domicílios. E com relação à população, por exemplo, o que a gente percebe dos números divulgados até agora, é o que já se percebia, inclusive, em quase todos os países do mundo, pelo menos os países mais desenvolvidos, que é a queda do crescimento populacional. A gente vem tendo um crescimento populacional, tá? Em boa parte, todos os estados tiveram crescimento, alguns mais, outros menos. Quando você já parte para o nível de município, você já percebe uma queda de municípios. Por exemplo, no Piauí, 102 municípios do estado tiveram queda em sua população, queda efetiva na população em relação a 2010. Tá? 102 dos municípios, 224 municípios. 45% dos municípios Isso piauienses. nunca tinha sido observado no nível em que aconteceu não agora. Talvez nesse nível tão grande. Né? Agora sim, é interessante porque alguns órgãos, né, por conta de dados financeiros, né, porque os repasses financeiros, muitos repasses financeiros, quando se trata de repasses institucionais, eles são baseados em dados. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios, no caso dos municípios, das cidades, capital não é diferente porque é um município também, é sempre baseado na quantidade de população. E eu estou citando um tipo de recurso, mas são recursos diferentes em áreas distintas, como segurança, como saúde, enfim. E houve questionamento que levou a população a pensar, será que nós não éramos, no caso de Teresina, quase 1 milhão de habitantes? Porque como a gente ficou tanto tempo sem contar quantos éramos, quantos somos, a sensação que a gente tinha era que Teresina não tinha só pouco mais de 850 mil habitantes. A gente já falava de maneira informal que a gente está aí perto de 1 milhão de habitantes, o próximo censo vai dar perto de 1 milhão de habitantes. E eu lembro que em 2007, na verdade, em 2008, o então prefeito, saudoso querido Firmino Filho, ele questionou o censo de 2007, que foi divulgado em 2008, exatamente porque ele achava que Teresina tinha mais pessoas do que apresentava naquela época. Eu queria que você falasse sobre esse episódio e trouxesse para o atual. Na realidade, o que a gente percebe é que desde a contagem da população que houve no ano de 2007, a Teresina já faria, no caso, teria uma perda de FPM. Tá? Já nessa divisão do bolo do FPM entre as capitais, Teresina não teria crescido tanto quanto outras capitais. E nessa repartição, Teresina já começaria a perder por volta de 2008, 2009 FPM. Tanto que a prefeitura entrou com uma ação na justiça para segurar aquele repasse de recursos, alegando que o censo não teria sido feito a contento naquela época. Né? Então, desde aquela época, 2008, 2009, Teresina vem mantendo na justiça e essa ação, ela terminou agora no final de 2022. Ela chegou com uma decisão de que só agora, no final de 2022. Então, ela vinha se mantendo desde 2008, 2009, sob efeito de liminares e recursos nessa ação, para manter aquele FPM que já vinha mantendo desde aquela época. Então, agora ela deveria perder. Com esse censo, agora que saiu novamente o resultado, não chegou ao que eles almejavam. Teresina, por exemplo, para realmente manter o FPM, o montante de FPM, o percentual de FPM que vinha tendo até agora, ela teria que ter pelo menos mais cerca de 63 mil pessoas. Tá? Ou seja, Teresina teria que ter, hoje nós tivemos pelo censo cerca de 866 mil habitantes, ela teria que ter 934 mil habitantes mais ou menos. Só que o censo não revelou esses 63 mil habitantes a mais, seria quase uma piripiri. A mais. E nós não chegamos a ter, é muita coisa. Na realidade, nós fomos bastante a todas as comunidades de Teresina. Nós tivemos um baixo índice de não resposta. Pois o índice de não resposta foi muito pequeno. Na realidade, o índice do Piauí de não resposta foi de 2%. Tá? Esse não resposta são o quê? São aquelas pessoas que se recusaram a responder e aquelas cujo domicílio a gente foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O recenseador que vocês passou até categorizam, né? Isso, a gente foi lá várias vezes, a recenseadora deixou bilhete com telefone e a pessoa nunca foi encontrada. Só que nós temos, inclusive, chamar atenção para um detalhe. Esses domicílios que não responderam ao censo, no caso do Piauí todo, dá cerca de 2%, os municípios que tiveram essa não resposta, eles não são prejudicados. Por quê? Porque o IBGE faz um tratamento estatístico onde ele imputa a população. Ele projeta a população para aqueles domicílios de acordo com a média, por exemplo, daquele município. Tá? Então ele imputa, os domicílios que não foram contados vão receber população.
uma média da população ali naquele seu domicílio. Então, não há perdas para esses domicílios que não Por que são tanta contados. polêmica em torno disso? Na realidade... Já que há uma projeção e já que os dados mostram, há uma projeção, o índice é baixo de pessoas que não responderam e isso não é a primeira vez que acontece em Teresina, por exemplo. Infelizmente, como a questão da população é um dos itens para o FPM, tá? Tanto que algumas prefeituras reclamam ao longo do país também, porque não atinge aquele percentual. Talvez devesse legalmente, né, o Congresso Nacional pensar talvez uma forma de fazer uma espécie de legislação onde a perda para os municípios fosse menor, um patamar menor, né, adequando, não que houvesse uma queda abrupta, por exemplo, dos recursos, mas uma forma de queda percentual. Para essa legislatura agora, por exemplo, para os próximos 10 anos, o Congresso Nacional, inclusive, aprovou uma lei onde cada ano vai cair um percentual, um 10avos, do que era o limite para aqueles municípios que perderam. Já essa previsão, tá? Para esses municípios também. Esses dados, eles vão revelar, por exemplo, algo que eu tenho ouvido falar, mas de forma muito aleatória, sem um dado concreto, é que, por exemplo, a maioria dos pacientes de Teresina, como antes, vinha bastante do Pará, do Maranhão. Hoje a gente não recebe mais tantos pacientes desses estados por algum contexto. A pesquisa vai revelar algo nesse sentido? O censo ele não vai trazer essa questão... De onde são os pacientes? Não os pacientes, porque na verdade era uma coisa transitória, tá? A gente está realmente falando só dos moradores, da situação dos moradores. Os pacientes mas que às vêm vezes para cá... tem pacientes que ficam tanto tempo aqui por conta de tratamento de saúde, se é na porque eu estou pensando realidade, no recurso quando você se fala. na realidade a pessoa passa mais de um ano afastada do seu domicílio original, no seu estado ou no interior do Piauí, ela seria contada aqui, por exemplo, eventualmente aqui, num domicílio coletivo, como um hospital, por exemplo. Se ela passasse, ou então até mesmo numa pensão onde ela ficasse. O IBGE chega até hospitais e pousadas? A gente vai a todos os domicílios coletivos, tipo pensão. Se tiver uma pessoa onde tem pessoas morando eventualmente, por exemplo, a gente vai lá e conta aquelas pessoas também, que são residentes eventualmente ali, numa república, por exemplo, onde estudantes, por exemplo, estejam lá. Se esses estudantes estiverem afastados há mais de um ano de seu domicílio, sem retornar, já entraria até num critério de morador. Mas aqueles estudantes, por exemplo, que vêm para cá, do interior ou até de outros estados, e que retornam para cá a cada 6 meses nas suas férias, por exemplo, eles não são contados como moradores, eles são transitantes, eles são contados como morador lá no domicílio da cidade onde eles realmente são originários, onde mora a sua família, tá? Se ele passasse mais de 12 meses afastado, sem retornar, eventualmente ele já seria contado até como morador na cidade onde ele está. Que lugares vocês chegam e que curiosidades tem essa pesquisa que nós nem imaginamos, Eida? No momento, a gente não divulgou nada assim ainda tão... Não, é tipo assim, por exemplo, você acabou de falar das pousadas, né? Das casas de estudante. Acho que a maioria das pessoas não pensa mesmo que é só... Isso, na verdade, é uma questão metodológica da pesquisa. Pois é, sobre a metodologia da pesquisa, o que é que vocês aplicam? Nós contamos, e por usam? exemplo, os presos também, que são contados também. A gente visita os presídios e conta esses presos também lá. Né? Se a gente não consegue entrevistá-los pessoalmente, a gente recebe registros administrativos deles também. Né? Então a gente faz também a contagem e o preso, no caso, ele tem que estar já com sentença transitada em julgado para a gente contar ele mesmo lá no presídio. Né? Se ele não tiver com sentença transitada em julgado, ele é contado na casa dele, originalmente, inclusive. Se a gente tinha uma expectativa de mais de 900 mil pessoas em relação a Teresina ou algum percentual em relação a alguma cidade, eu não sei na sua cidade, a gente está aí para o Brasil inteiro, né, por parabólicas em sinais abertos e fechados e pela convergência digital, eu fico pensando o seguinte, se tem menos pessoas também e existe um custo por aluno, por paciente, por cidadão, se tem menos gente, também proporcionalmente, e você me corrige, que você é da área, se o meu pensamento estiver equivocado. Vai ter um recurso que ele vai ser o equivalente para cada pessoa, não vai ter o mesmo recurso dividido por mais pessoas. Esse cálculo ele pode ser feito dessa forma também ou não? Eventualmente pode ter, nós vamos ter a população de cada estado disponibilizada pelo censo e se você tiver o recurso alocado na saúde naquele estado, você pode fazer essa divisão também. No caso, né? Eu estava olhando, nós até comentamos nos bastidores aqui, se você tinha acessado a Ipsos,
é de 2023. Eu sou muito apaixonada por dados, né? O meu telespectador e internauta aqui que me acompanha sabe disso. Eu tenho um quadro no programa chamado Dados que Falam. E aí, assim que você chegou, eu fiquei olhando a Ipsos 2023, nós ainda estamos na metade do ano, né? Entramos na segunda metade do ano, e ela tem um capítulo que chama Sociedades em Fluxo. Eu vou até dividir aqui com você, ó. E aí, nesse Sociedades em Fluxo, a gente vai botar na tela para você também depois, tá? Já agora para você acompanhar. Tem o envelhecimento da população. A população está envelhecendo na maioria dos países, isso cria uma fuga de cérebro. E quando eu penso em envelhecimento, eu estou pensando que isso talvez impacte em alguma medida o censo, porque quando você envelhece, a nossa expectativa é de 76 anos, em torno de 76 anos. Isso. Significa dizer que tem também pessoas morrendo. E quando a gente fala que longevidade é uma vantagem para quem tem acesso à saúde. A saúde de qualidade, a alimentação de qualidade, é uma vida minimamente digna, que não é a maioria definitivamente. Então, assim, os dados também, eu penso que os dados, sabe, a gente vai chegar num tempo em que o próprio IBGE vai trazer dados reveladores sobre todos os aspectos. Isso. Quantas pessoas morreram também, porque eu acho que a nossa história ela é contada pelo dado do presente, mas ela é uma análise de passado, presente e futuro. E com relação ao envelhecimento populacional, o IBGE já fez até algumas projeções de tabela de pirâmide etária, né? Aquela pirâmide com as faixas etárias. Sim. E a gente já percebe o envelhecimento do Brasil. Né? Por exemplo, nos censos anteriores, a base da pirâmide era bem larga. Hoje, a base da pirâmide está ficando... Ela não é mais nem pirâmide, é um gráfico assim nesse sentido. Ela virou uma outra figura uma outra figura em que a base está ficando cada vez mais achatada. Cada vez menos crianças, menos população jovem, a população ficando cada vez mais madura. E aqui em cima, no ápice, com a população mais velha cada vez aumentando. Né? Ou seja, nós estamos quase com um perfil de países desenvolvidos, né? Com a população acima de 60 anos já bem grande também. Sim. E vamos ter que repensar a questão da saúde para essa população, que vai precisar de cada vez mais recursos. Novos investimentos, a questão também da aposentadoria também, como vai ficar a questão previdenciária, já que a gente vai ter cada vez mais pessoas aposentadas e menos gente na ativa trabalhando também para sustentar essa população. Que eu acho que são dados que eles são reveladores. Uma outra coisa que eu acho que talvez impacte essa questão da população, e você me diz, eu estou vendo a pesquisa da Ipsos que eu acesso e ela fala muito sobre o nosso país, e eu gosto muito dessa pesquisa, sobre a migração comunitária. Uma proporção maior da população vive em áreas urbanas. E a gente sabe que, assim, já mais gente, porque a gente viveu um certo momento em que as pessoas até estavam voltando ao campo. Mas agora as cidades também têm uma migração dentro dos estados, entre as cidades, tem uma migração entre os estados, tem uma migração do país, fuga de cérebros principalmente, e tem uma migração entre países por conta de guerras, por conta de vários outros cenários de escassez, né? Então, assim, a migração ela é algo que tem que ser considerada nessa pesquisa, que a gente tem uma expectativa X e ela chega com Y. E no caso da migração, Maia, é importante a gente relembrar que com o censo 2000 e 2010, o IBGE fez um levantamento, uma projeção da população até o ano de 2060. E nessa pesquisa, o Piauí e a Bahia, no censo 2000 e 2010, eram os estados que tinham o maior perfil de exportação de pessoas, ou seja, o perfil líquido de migração, entre o que sai e o que entra, 13 mil pessoas saíam do Piauí por ano. Vamos ver agora com o censo 2022 qual é essa nova tendência. Que é o que vocês vão trazer. Isso, a gente vai trazer agora. Né? O Piauí perderia, de acordo com a última projeção, 13 mil pessoas. Em cada 10 anos, seriam 130 mil pessoas a menos. E isso, pessoal, fala muito sobre que tipo de lugares, né? Que tipo de cidades e que tipo de estados e país nós estamos vivendo. Né? Porque, assim, as pessoas que têm minimamente condição, quando eu falo de condição, não digo só física, financeira, digo física e também de oportunidade, ela vai migrar. Se um estado, por exemplo, existe hoje, claramente, visivelmente, um esforço de tirar o Piauí e outros estados que nos acompanham de um atraso
quando a gente olha para os IDHs, quando a gente olha sobre dados de tecnologia, quando a gente olha para os dados que estão ali, que orbitam em torno do desenvolvimento dos lugares, a gente vê que a gente não tem um gap, a gente tem um abismo para diminuir, na verdade. E isso conta, não? Conta também. E eu queria, na verdade, Maia, fazer mais uma observação com relação até à cidade de Teresina, que eu acho bem importante fazer, que é com relação ao crescimento de cidades ao redor de Teresina maiores do que de Teresina, justamente porque, eventualmente... Me conta quais são. Timon é uma das que teve crescimento populacional superior de Teresina. O crescimento de população de Teresina, a média anual, era de 0,52% ao ano. Timon teve bem mais. E Timon, por exemplo, a gente sabe que é uma cidade que oferece, por exemplo, residências mais baratas para a população do que aqui em Teresina. E salários de algumas categorias ganham melhor do que Teresina, educação, do que por o Piauí. Exemplo, Educação, Maranhão, eu ia né? falar. Então, Professor. a gente vê muita gente, eu conheço inclusive servidores do IBGE aqui em Teresina, que moram em Timon. Servidores do IBGE que moravam em Altos. Então, que vão e vêm todo dia. Altos teve crescimento superior de Teresina. Nazária teve 4 vezes maior o crescimento do que Teresina, em percentual anual. Foi de 2% o crescimento ao ano, e Teresina 5%. Então, a gente percebe que ao redor de Teresina, pode ser essa questão do fluxo, às vezes até de trabalho, ou estudo principalmente de trabalho, né? As pessoas preferem morar lá, residir lá porque o custo de vida é menor, às vezes tem a questão também da segurança, também, né? São fatores que, por exemplo, podem minar o crescimento, por exemplo, eventualmente de Teresina. Qual foi a cidade do Piauí que apresentou o maior crescimento de população? O maior crescimento anual da taxa foi Bom Jesus. No sul do estado. 2,2%. E quando vocês fecharem todos os dados, porque vocês vão trazer sobre emprego, sobre segmento, sobre educacional, talvez responda a pergunta por que Bom Jesus, né? Sim, na verdade, eu sei que tem até o agro. já sabe o agro. É o agro. O agro, na né? realidade, a gente sabe os investimentos lá cresceram. Mas é porque as pessoas veem ainda o agro com muita reserva. Né, que o agro, na verdade, ele é importante numa balança comercial, ele é importante sobre todos os aspectos, quando envolve economia, mas ele traz muita gente de fora também, né? Sim, traz gente de fora que vai investir lá, vai montar negócios ao redor do agronegócio também. Universidades, escolas se instalando para aquela pessoa que vai para lá morar também, muita gente de fora. Você falou aí da população, 68% da população, de novo voltando para a Ipsos, da população mundial vai viver em áreas urbanas até 2050, contra 47% do que estava previsto em 2000. Você repara que mesmo o Ipsos, quando ele olha para o dado, aqui você tem 47% em 2000 e 68% em 2050. Para você ver o tamanho... Também que vai crescer, realmente. Do que vai crescer, realmente. A gente percebe também, Maia, que no interior, por exemplo, pessoas que lidavam com o campo, com a produção agrícola, a gente percebe que há um envelhecimento cada vez maior do produtor. Os filhos do produtor não querem continuar o negócio dele. Não. Isso já foi revelado pelo Censo Agropecuário do IBGE, tá? Em 2017. A gente percebe o envelhecimento. As pessoas querem, na realidade, estudar, então, seguramente, não ficam no campo, vai para a cidade, onde tem mais condição de estudar e, quem sabe, depois ali partir para o seu próprio emprego também. Qual foi a cidade que menos cresceu em população, percentualmente ao ano? Bom Jesus foi a que mais cresceu em termos de população. Isso, eu tenho só essa cidade percentual de crescimento. Aqui menor cresceu, no Piauí não tem cidade. Pelo menos aqui eu não trouxe esse dado. Mas tem a cidade que menor, né? Porque você não quer falar qual é a que menor cresceu, você está fugindo de polêmica. São 224 municípios. Mas eu posso dizer o caminho, tá? O site, que é o censo2022.ibge.gov.br. Você vai procurar... Bota aí, pessoal, por favor. censo2022.ibge.gov.br/panorama. Aí você vai ter todas as informações do censo, crescimento, a variação de crescimento por município, né? Eu falei que teve 102 municípios que decresceram a população, você consegue essa listagem. 102 dos que decresceram. 224? Isso, que decresceram a população. Você vai ter toda essa listagem, inclusive gráficos também, você pode fazer gráficos com a população por estado, por município, aliás. Olha, uma outra informação que eu queria dar é que sobre as evoluções do estágio de vida. As pessoas estão repensando os estágios tradicionais de vida, né? Carreira, dinheiro, família, filhos. Você acha que isso pode ter impactado também, além de tudo que a gente já considerou aqui? A gente vê, na realidade, uma redução cada vez maior da taxa de natalidade. Não é um privilégio brasileiro, é mundial. A própria China, inclusive, saiu daquela política de filho único, que viu a sua população já começar a cair, né? Viu que não estava crescendo. E mesmo sendo 1 bilhão e 400 milhões de habitantes,
eles estão preocupados. Agora eles estão estimulando as famílias a ter mais de 2 filhos. Porque a partir de 2 filhos... Eles estão pagando as famílias. Pois é, a partir de acima de 2 filhos é a taxa de reposição normal para que a sociedade possa fluir, né? E manter as gerações futuras também, né? Desse auxílio. E no Brasil nós estamos com essa taxa cada vez menor de taxa de nascimento, né? A fecundidade das brasileiras está cada vez menor. Quando que vocês vão divulgar o restante dos dados do censo? Qual é o cronograma? Nós só temos 2 datas agora já divulgadas, que é dia 27 de julho, nós vamos divulgar a questão dos dados dos quilombolas, Sim. Dos quilombolas brasileiros, e dia 2, os indígenas, a população indígena. Do Brasil. Do Brasil, né? Todo. E particularmente a partir de cada daí, estado. Isso. Só nós não temos ainda um cronograma para outras informações, como educação, saúde, autismo. Que são super importantes. Sim, Vocês pesquisam empresas, tamanhos de empresas? Ou isso pertence a um outro... É uma outra pesquisa, tá? Nós temos outra pesquisa, tá? Que tem esses uma dados. PNAD? Não seria PNAD, a PNAD é domiciliar. Tá? Todas as PNADs, as que são de empresas. Nós temos o Cadastro Central de Empresas, que é o SEMPRE. Depois, se você quiser, também eu posso lhe passar. Sim, eu já acessei o SEMPRE. Captura dados de empresas também. De dados. Você, como um especialista da área, que dado você acha, eu vou perguntar não para o funcionário do IBGE, eu vou perguntar para o Eider, que dado você acha que a gente deveria correr atrás, ter informações que as pesquisas não contemplam hoje, no mundo em que a gente vive? Olha, uns dados que, na realidade, nós não temos como contemplar, infelizmente, no IBGE e nem no mundo ainda, e que é muito importante para a sociedade, talvez fosse a população de rua. Tá? Infelizmente, o IBGE, nenhum time de estatística do mundo, nós temos ainda uma tecnologia, uma metodologia para capturar essas pessoas. Essa metodologia tem que ser atualizada, não? No mundo inteiro, o IBGE, a metodologia que o IBGE utiliza é uma metodologia aceita pela ONU, inclusive preconizada pela ONU, que o IBGE assume, porque tem que fazer uma metodologia igual a todos os países. Mas a ONU, até ela atualizar, embora seja importantíssima, né, super relevante, atuante, mas o IBGE... Mas tem muita coisa que precisa ser atualizada. O IBGE, na realidade, está correndo atrás de alguma forma de capturar essas informações. Infelizmente, nós não temos essa metodologia, mas seria uma questão de visibilizar talvez essa população, tá? O IBGE, se fosse possível, nós já teríamos feito, o IBGE teria que ter esse protagonismo, nós temos um interesse social muito grande, porque na realidade nós queremos mostrar ao povo brasileiro. E hoje, na realidade, as pesquisas de população, elas têm por base o domicílio, ou seja, quem mora em domicílio, tá? A gente captura, eventualmente, pessoas que moram em um barraco, que ela está lá naquela população, ele já é capturada. Casa abandonada, nós já capturamos, né? Eu vi até, quando eu vim para cá, uma pessoa que mora aqui perto, nessa avenida, na Barão de Castelo Branco, ela está com tipo uma taperazinha na calçada. Ela é toda fechadinha, a gente captura aquela informação. Mas se ele fosse só debaixo de uma marquise, a gente infelizmente não teria como capturar ainda, na nossa metodologia. Mas nós estamos tentando, e no mundo inteiro se vai atrás, se pesquisa uma forma de realmente capturar essa população, de visibilizar essa população. Só não fizemos porque realmente não temos ainda uma metodologia hábil realmente para capturá-la. Porque na realidade é o seguinte, eventualmente você podia contar uma pessoa, um morador de rua, bem aqui pertinho nessa rua, no dia seguinte ele estava em outra rua, ele podia ser recontado mais de uma vez. Está entendendo? Há dificuldades metodológicas, porque ela poderia ser, inclusive, Quais recontada. são os recursos tecnológicos que vocês dispõem hoje para fazer essas pesquisas? Hoje, para fazer a nossa pesquisa do censo, por exemplo, o IBGE é praticamente pioneiro na utilização do chamado dispositivo móvel de coleta, que é um aparelho pequeno, né? Você foi recenseado, você viu? É do tamanho de um celular, o aparelho, onde a gente captura todas as informações. Então, o nosso técnico já insere as informações de imediato, tem sistema de crítica, por exemplo. Se a renda está muito alta, que foi inserida, até por engano, ele duplicou multiplicou por 100, por exemplo, vai ter uma em relação ao anterior. Isso, ou a média da população também, já vai ter uma crítica ali dentro, tá? E antigamente o que se fazia? Se fazia o questionário em papel, levava para alguém criticar também em papel, para depois digitar. Hoje não, você já eliminou a pessoa da crítica, já eliminou quem digitava, é tudo imediato, você eliminou galpões cheios de papel. E eliminaram algumas perguntas também. Eu achei que as perguntas foram bem básicas. Na realidade é o seguinte, na realidade porque existem 2 questionários. Tá? O questionário básico, tá, com poucas questões realmente, que ele é aplicado praticamente em 90% dos domicílios, e o questionário da amostra, tá, que ele é aplicado em média a 10% dos domicílios. Tem municípios muito pequenos em que essa amostra, por exemplo, depende do tamanho do município, se for 1.500 pessoas no município, a gente faz praticamente para 50% dos domicílios a amostra. Ela já aumenta bastante, para ter uma representatividade.
Tá? A ideia era ser mais rápido. Sim, na verdade, o questionário da amostra, por exemplo, ela não é nem para ser mais rápido. É porque é a questão de economicidade e até mesmo entender o princípio da estatística. Eu não preciso, na realidade, fazer todas aquelas perguntas para toda a população. É igual um questionário... É uma amostra. É uma amostra. Igual um questionário, por exemplo, de uma eleição, onde eu tenho um retrato da população Sim. que está ali representado. Fiz todo um cadastro e a gente faz... Eu acho que tem dados, eu sou a favor da privacidade de dados, é claro, você que me acompanha sabe disso. Eu acho que a gente precisa cada vez mais se proteger, mas eu acho que tem alguns ecossistemas que não deveriam ser subnotificados, e eu vi falando sobre a questão da saúde, eu acho que existe uma subnotificação no segmento de saúde, nos ecossistemas de saúde no Brasil. Isso significa mais dinheiro investido, mais tempo perdido e mais pessoas morrendo, porque sem um dado, com um dado você consegue chegar mais rápido em alguns diagnósticos e se antecipar em algumas coisas e até ser preditivo. Acho que na educação, por exemplo, eu acho que a matrícula do aluno, eu sou uma crítica permanente de que eu acho que com o aluno, quando ele vai ser matriculado, ele poderia, até pela estratégia do próprio projeto pedagógico da escola, ele deveria responder mais perguntas, né, naquela matrícula, além do nome, além da filiação, além do endereço, além dessas coisas que é basicamente o que se pergunta. Para ter um retrato, um perfil do estudante. Para ter um retrato, um perfil do estudante. Dito isso, para encerrar a nossa entrevista, qual você acha que é o dado que a gente captura hoje no Brasil, independente do IBGE, e não em detrimento ou em comparação com o IBGE, que são dados super importantes que traduzem quem somos? Eu sei que tem o IDH, que é um dado importante, o Índice de Desenvolvimento Humano, e que, já que eu estou conversando com especialistas, eu queria saber o que você considera. Temos dados de trabalho e renda que eu acho importantes para a gente entender como é que está o mercado de trabalho. É a partir do trabalho que o cidadão... O IPE, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas? Não, o IBGE, inclusive, capta... O IBGE capta esse dado de renda, mas que não está no IBGE. Que outro instituto é relevante que, quando a gente minera tudo, quando a gente junta e faz uma leitura, fica potente? O IDH, por exemplo? O IDH, na realidade, não é... O IBGE, inclusive, dá as informações, por exemplo, saúde, renda, para esse tipo Ele encaminha, né? Isso. Na verdade, o IDH é um índice, na realidade, que não é do IBGE, tá? Sim. É da ONU também, e que o IBGE que dá, através do censo, por exemplo, os instrumentos que ele vai capturar, por exemplo, renda, saúde da população, e vai permitir fazer esse cálculo. Mas tem outros institutos, o IPE é super importante. O IPE, na realidade, né? ele basicamente é um instituto que faz análises de informações capturadas pelo IBGE. Mas a análise é onde mora, isso, né? Isso, ele, na realidade, pega as informações, por exemplo, da PNAD, e produz vários estudos. Na realidade, é como se nós fizéssemos boa parte do trabalho, e nós temos análises também. Mas outros dados, eu sei que o IBGE é importante, mas outros que você conhece que são importantes, independente de se servirem dos dados produzidos por IBGE ou não. Que dados você considera que a gente tem hoje que são importantes? Porque você mencionou ainda há pouco que a gente precisava fazer como a população de rua, mas que são importantes e que são feitos hoje que a população precisa conhecer. Olha, na verdade, não me vem assim agora de imediato, a pergunta foi surpresa. Mesmo os assim, que analisam, que boa parte dos dados do IBGE já captura. Eu sou sincero, o IBGE já captura muito dados de saúde, educação. Que vocês vão trazer dos ecossistemas de tecnologia? De tecnologia, nós não temos assim... Nós temos pesquisas sobre tecnologia, que é a Pintec, tá? Mas no censo mesmo não vai ter um item sobre tecnologia, por exemplo. Vai ter um item específico sobre tecnologia. Tá? É porque a gente vê muitas coisas, por exemplo, a Ipsos agora, é maravilhosa. A tecnologia ela foi uma aliada do censo desde o começo. A começar do próprio aparelho. Sim. E nós, inclusive, permitiu, por exemplo, nós georreferenciarmos todos os domicílios do Brasil. Nós temos esses dados, que inclusive o IBGE repassou esses dados para São Paulo, quando teve um deslizamento em uma determinada área lá de São Paulo, próximo ao litoral, o IBGE repassou dados georreferenciados dos domicílios para que o pessoal da Defesa Civil pudesse localizar os domicílios. E nós fizemos isso em todo o país. Já são os dados muito importantes e que, inclusive, permitiu que a gente acompanhasse todo o trajeto dos recenseadores em campo. E nós vimos todo o trabalho deles, na palma da mão, todo o trajeto dos recenseadores e permitiu que a gente tenha certeza da qualidade desse censo. Eu vou me comprometer aqui com o meu telespectador e internauta, como eu sou uma curadora de conhecimento, eu vou mapear quem são
os Ipsos da vida, os IBGEs, os que pegam desses dados e fazem a mineração. A minerar é você misturar e fazer a análise, fazer esse entendimento, porque eu acho que não adianta ter o dado se não houver uma interpretação em relação a ele. Eu lembro de um dado do IPEA que me impressionou bastante, que falava sobre a quantidade de homicídios no Brasil, que dizia que de cada 10 pessoas mortas, 8 tinham envolvimento com crime. Eu nunca esqueci isso. E isso tem se mantido, assim, né? Então, são dados que eles dizem muito sobre como estamos vivendo, para onde nós estamos indo, né? Eu acho que essa entrevista foi muito esclarecedora. Queria te agradecer, Eider, por dizer que você vai voltar aqui para falar desses outros dados, que não é só Com contar certeza, gente. tem muita coisa para apresentar. Acho que mais importante do que contar pessoas é dizer se essas pessoas estão estudando, quantos são e quais são as pessoas com deficiência, quais são as deficiências, né? Essas coisas todas que você vai apresentar inclusive, ainda. nós agora apresentamos, inclusive, dados de deficiência da PNAD, tá? E nós vamos ter dados depois por município, através do censo. O da PNAD, o que vocês trouxeram nessa Nós trouxemos última? que Teresina tem, o Piauí, desculpe, tem o terceiro maior indicador de pessoas com deficiência do Brasil. Né? Que tipo de deficiência? São deficiências várias. Por exemplo, deficiência visual. O Piauí tem o maior indicador. Deficiência auditiva, nós temos o segundo maior indicador do Brasil. Física, Isso, deficiência de mobilidade. Também nós temos, só que eu não lembro de cabeça desses indicadores. Eu lembro desses dois que nós demos os Mas primeiros. o Piauí está no ranking pela última PNAD. Isso. A PNAD são pequenas amostras, né? Só para deixar mais claro, que o IBGE, que não para de pesquisar, vai divulgando e que depois ela entra num conjunto total de dados como esse do censo, por exemplo. E a última mostra que o Piauí está entre primeiro, segundo ou terceiro lugar, está ali na posição, no ranking de 1 a terceiro lugar, primeiro, segundo e terceiro, quando se trata de pessoas com deficiência. Isso. Essa mesma pesquisa, ela mostra também, por exemplo, que a renda das pessoas com deficiência é menor do que as pessoas sem deficiência. Sim, já mostra imaginava. que 73% das pessoas com deficiência estão no mercado informal, enquanto só 50% das pessoas sem deficiência estão no mercado informal. Né? Então, são vários indicadores que são ruins, infelizmente, para a população com deficiência. E a gente nem está falando de deficiência cognitiva, né? Porque quando a gente fala de deficiência, a gente pensa os cegos, mas os surdos e os de mobilidade. Está incluída nesse total que a gente está fazendo, está incluindo também. Enfim, gente, se me deixar aqui, eu fico falando com ele. Deixei de perguntar alguma coisa que você queria dizer que é importante? Não, eu acho que o que eu queria até ressaltar mesmo, para não deixar dúvida para o nosso telespectador, é a questão de que o censo foi muito bem feito. O IBGE tratou de pesquisar, inclusive, com as melhores tecnologias possíveis, como eu falei. Nós temos controle de tudo que o recenseador fez em campo. Né? A taxa de não resposta foi muito pequena. O IBGE, inclusive, tem o respaldo de vários demógrafos a nível de Brasil que estão acompanhando o censo, estão referendando o censo. E o IBGE, inclusive, dá transparência a esses dados, porque nós vamos a todos os municípios, antes de começar o censo, no meio do censo e depois do censo, numa reunião de planejamento e acompanhamento do censo, junto com pessoas das prefeituras, das câmaras de vereadores, da sociedade civil, de universidades, levando de forma transparente o acompanhamento do censo. Então, Sim. Nós fazemos sempre de forma muito transparente. Então, é difícil a gente encontrar algo realmente do que falar mal do censo. A gente sabe disso. E outra coisa, se você quer se contrapor a algo, como o censo, por exemplo, não diga que você não foi ouvido pelo censo. Isso é feio, né? Além de que não colabora em nada, né? Fica só essa dica aí, porque muitas vezes a gente fica dizendo, às vezes são inverdades ou não verdades, ou verdades não ditas, né? Dê o nome que quiser ao nome mentira. Que a gente termina se posicionando e termina prejudicando uma coisa que é muito maior do que a nossa opinião. Muito obrigada pela entrevista. Você continua aqui com a gente, que eu tenho um recado antes de ir para o nosso intervalo comercial. Eu queria falar para vocês, no Piauí Conectado, o futuro chegou. O projeto Piauí Conectado, responsável pela rede que leva internet a 100% do território estadual. É uma rodovia robusta, né? Uma rodovia digital realmente que leva essa internet aos 224 municípios e aí tornou os serviços públicos, inclusive, mais robustos, mais velozes, mais eficazes, como serviços na área de educação pública, de saúde pública, de segurança pública, né? Porque os dados circulam mais rapidamente, já que a gente está falando de dados, né? E proporciona também acesso de internet integral
né, há várias pessoas que, mesmo que não estejam dentro desses lugares, elas podem acessar a rede Piauí Connect de Wi-Fi livre, que está presente em parques, praças, locais de grande circulação, pontos turísticos, entre outros. E o projeto Piauí Conectado colocou o Estado em destaque nacional, mostrando que nós estamos no ranking de melhores estados do Brasil, primeiro lugar no ranking de internet mais veloz de todo o país. Isso é realmente fantástico, é Piauí Conectado, o futuro chegou. Eu vou para um breve intervalo comercial e volto já já com mais Falando Nisso, não saia daí. Até já.